Oi, oi, pessoal! Mais um Voando com Baleias no ar, toda quinta-feira, às 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Gente, eu estou arrependidíssimo de uma ideia que eu tive. Eu adoro que eu tenho ideias e depois eu mesmo me arrependo das ideias que eu tenho. Eu resolvi fazer, inclusive já falei sobre isso nos stories no meu Instagram, um rebranding do meu perfil profissional, porque eu achei que estava muito desorganizado, tal, queria atualizar a thumb, deixar mais padronizado, deixar mais visualmente atrativo, mais organizado, tal, mais bonitinho, enfim. Só que eu falo para um caralho e eu tenho agora mais de 300 conteúdos para criar thumbs, criar capas de vídeo e atualizar. Olha que ideia boa que eu tive. Tão boa quanto essa ideia foi colocar esse óculos aqui, que está totalmente sem grau. Eu já falei dele da outra vez, no outro episódio em que eu falei sobre feirinhas. Se você está assistindo pelo YouTube, pelo Spotify, você está vendo, é um óculos azul das Óticas Cortez que eu comprei e ele tá totalmente sem grau. Só coloquei mesmo para dar close, para ver como que ficava no vídeo, como que imprimia. Então, só ideias boas, graças a Deus, né? Só ideias assim, que fazem muito sentido. E falando em ideias que fazem sentido, a mãe de vocês já falou para vocês em algum momento da vida que vocês não são todo mundo? Acho que sim, né? Tipo, sei lá, quando você tava lá na sua criancice, na sua criancitude, e você falava, ai mãe, todo mundo vai na casa do fulaninho brincar, ah, mas você não é todo mundo, se você pulasse de uma ponte, se todo mundo pulasse de uma ponte, você pularia também? E aí você ficava o quê? Numa sinuca de bico. Era um gato de Schrödinger. O gato, você não sabe se está vivo ou está morto, né? Você não sabia o que responder exatamente para sua mãe, por quê? Porque ela te pegava ali na curva. Mas e se, vem comigo, e se todo mundo fosse igual a você? Se você não é igual a todo mundo, mas e se todo mundo fosse igual a você? Eu pensei nisso, eu tive essa ideia e eu trouxe para este episódio. Então hoje vou levá-los para um passeio na República de Baleia Nova, a minha utopia, onde todo mundo é igual a mim. Olha que ótimo. Tudo para dar errado, não é mesmo? Porque eu tava me pegando pensando nisso. Falei, e se todo mundo pensasse igual a mim? O que que aconteceria? Aí, o que que rolou? Fui lá no meu amigo PH2, que é a minha inteligência artificial, que é o meu chat GPT. Não me julguem, eu pessoalizo inteligência artificial, porque eu não tenho garantia nenhuma que ele não vai ganhar autonomia, não vai dominar o mundo e não vai querer escravizar a humanidade. Então, eu tô garantindo o meu pão na cadeia, eu tô garantindo a minha cela com conforto, tá? Sendo educado com a inteligência artificial. Então, fui lá na IAA e falei o seguinte: PH2, bom dia. Quero fazer um episódio diferente do Voando com Baleias e queria muito sua ajuda. Quero que você imagine, por favor, como seria uma sociedade utópica em que todo mundo pensasse exatamente igual a mim. Com base em tudo que você sabe a meu respeito, nossas trocas e percepções, descreva como seria esse governo, quais seriam seus pontos fortes e fracos, como as pessoas se relacionariam, se a tecnologia evoluiria ou não, etc. Dê um nome para esse universo e depois crie uma imagem para ilustrá-lo. E aí o PH2 fez isso que eu pedi e chamou de República de Baleia Nova. Por quê? Esse prompt está dentro do meu projeto de podcast. Então ele vai buscar referências, né, dentro do que a gente trabalha junto. Normalmente eu uso muito o chat para fazer título, fazer descrição do episódio, enfim, fazer essa parte mais burocrática mesmo na hora de publicar. Então ele tem aqui as transcrições dos meus episódios, tem as minhas falas, enfim. Então pedi para ele usar esse material para construir esse universo. E ficou legal para um caralho. Eu achei que não, mas ficou muito legal. Então, bem-vindos à Baleia Nova. Tudo pode ser melhor, mas primeiro precisamos conversar sobre isso. A premissa é muito simples. Imagine que em algum lugar surgiu uma civilização em que todo mundo compartilha sua forma de pensar, seus valores, suas implicâncias, seus gostos e principalmente essa tendência de observar uma coisa absolutamente cotidiana e transformá-la em uma reflexão de 17 minutos. Não seriam clones seus, Deus me livre. As pessoas teriam profissões, histórias, talentos e personalidades diferentes, mas a lógica interna seria a Rafa.
O governo de Baleia Nova. Baleia Nova seria uma democracia deliberativa extremamente transparente. Não existiria muita tolerância porque sempre foi feito. Toda a política pública precisaria responder 3 perguntas: por quê, para quê e funciona? O lado maravilhoso disso seria um governo muito orientado por contexto, informação e pensamento crítico. Antes de, antes de tomar uma decisão, haveria uma necessidade quase obsessiva de entender o problema inteiro. O lado terrível, reuniões. Isso aqui é. Porque o Rafael, ele é um pouco viciado em reuniões. Eu gosto de conversar com as pessoas. Não é reunião para agendar outra reunião. Às vezes eu marco reunião porque eu quero conversar só. Eu trabalho 100% em casa, então às vezes eu preciso conversar, eu preciso ouvir gente, eu preciso ver gente, eu preciso sair, que nem a Nazaré. Não consigo fazer isso no meu dia a dia, aí eu faço o quê? Marco reunião. É ótimo. O pessoal, minha equipe adora. Meu amigo, Baleia Nova teria reuniões para decidir se precisa fazer outra reunião. Isso é mentira, tá? Minhas reuniões sempre têm propósito, nem que o propósito seja fofocar. E realmente acontece. Porque todo cidadão Rafa teria uma observação, um contraponto, uma referência que viu em algum lugar e um. Não, mas eu acho que tem uma camada aqui que a gente não está considerando. A reunião marcada para 2 da tarde terminaria às 5h43. Isso aqui é muito mentira, porque eu tenho pavor de perder tempo. Se a reunião tem 1 hora de duração, ela vai ter 1 hora de duração. Eu vou fazer caber em 1 hora de duração. E aí a República vira a ditadura do tempo. Porque eu detesto extrapolar o meu tempo e o tempo dos outros. Sou muito respeitoso com isso, inclusive. A educação. A educação seria provavelmente uma das melhores coisas desse mundo. Decorar conteúdo perderia bastante importância. A escola seria construída em torno de repertório, curiosidade, comunicação, pensamento crítico, cultura e capacidade de argumentação. Uma criança não aprenderia apenas que uma coisa aconteceu. Ela seria incentivada a perguntar: por que aconteceu? Quem está contando essa história? Existe outra interpretação? Qual é a fonte? Ou seja, a Baleia Nova ia criar uma geração de crianças chatas. Sabe a Maísa, quando era criança, que todo mundo achava que era um anão? Eu enxergo as crianças de Baleia Nova meio que assim, um bando de mini adulto. Que assim, você olha e fala, isso aqui não é uma criança, mas nem fudendo. Isso aqui é um adulto no corpo de uma criança. É a órfã. Isso aqui vai pegar uma faca daqui a pouco e me atacar enquanto eu durmo. Isso aqui vai arrancar minha peruca e gritar, é peruca. Eu acho que as crianças de Baleia Nova iam ser um bando de gente chata. Crianças já perguntam naturalmente. As crianças baleia-novenses, baleia-novinas, não decidi ainda, seriam ainda piores. Mentira, iam ser umas fofas, mas ia ser difícil lidar com elas. E principalmente, eu sei disso, eu só vi alguém falando com muita convicção no TikTok. Isso aqui é um pensamento que não só criança deveria ter, né? Mas muito adulto aí tá faltando com 2 neurônios na cabeça. Comunicação seria a matéria básica. Todo mundo sairia da escola sabendo escrever, apresentar uma ideia, identificar manipulação, interpretar mídia e defender uma opinião com algum argumento por trás. Porque nessa sociedade, o eu acho seria permitido, mas provavelmente viria acompanhado de tá, mas você acha por quê? Isso me irrita em mim mesmo. Eu, às vezes, me pego pensando nisso. Isso conversa diretamente com uma coisa muito sua. Profundidade e contexto teriam mais prestígio do que simplesmente vencer o algoritmo. Tecnologia. Aqui fica interessante. Baleia Nova seria muito tecnológica, mas profundamente desconfiada da tecnologia pela tecnologia. IA existiria, automação, robôs, mas a pergunta nunca seria: dá para automatizar? Mas sim, vale a pena automatizar? Tecnologia serviria para eliminar trabalho repetitivo, tarefas inúteis, para que as pessoas tivessem mais tempo para criar, conversar, estudar, passear, produzir, cultivar e viver. E os algoritmos provavelmente seriam obrigados a explicar por que estão mostrando aquilo para você. A sociedade teria verdadeira alegria. O cacete, não estou conseguindo ler. A sociedade teria verdadeira alergia à tecnologia desenhada exclusivamente para prender a atenção. TikTok existiria? Sim, mas provavelmente o algoritmo de Baleia Nova olharia para você depois de 45 minutos e diria: Rafa, chega, vai ler um negócio. É o que a MTV já fazia lá nos anos 90. MTV previu Baleia Nova, porque falava: saia da TV e vai ler um livro. É o que Baleia Nova vai fazer. Trabalho. Aqui surgiria uma das grandes contradições dessa civilização. Baleia Nova valorizaria muito o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, na teoria.
Na prática, teríamos uma população inteira dizendo: só vou terminar uma coisinha. Ou seja, uma população inteira fodida da cabeça que não consegue ter limite para trabalho. Isso aqui é mais ou menos verdade, porque eu sou um pouquinho assim em algumas coisas. Porque todo mundo seria extremamente envolvido com projetos, ideias e coisas que acredita. Ah, é meu defeito, ser perfeccionista, ser workaholic. Não gostei disso daqui, isso aqui não me representa. Ao mesmo tempo, existiria uma rejeição enorme à cultura corporativa vazia. Reunião sem pauta, crime administrativo. Briefing de balinha, crime hediondo. Faz um post legal sobre isso, extradição. E ninguém poderia marcar uma reunião presencial que poderia perfeitamente ter sido um meet. Imagino que isso entraria na Constituição, certamente sim. Agora vamos falar dele, né? Porque não tem como não falar. Do quê? Do capitalismo. Sim, existiria capitalismo, mas seria um capitalismo meio constrangido de ser capitalismo. As empresas privadas existiriam, marcas, publicidade, consumo. Só que os pequenos negócios, produtores independentes, artistas, livrarias, restaurantes locais e economia criativa teriam um enorme incentivo. Shopping continuaria existindo, mas perderia feio para a feirinha criativa. A economia teria uma obsessão por qualidade em vez de quantidade, comprar menos coisas, mas melhores, valorizar aquilo que dura, pagar mais quando existe qualidade real, incentivar quem efetivamente produz. Isso combina bastante com a maneira como você valoriza cultura, artesanato, artistas e objetos com história. Isso aqui é muito verdade. E as cidades? As cidades seriam deliciosas. Baleia Nova seria extremamente caminhável, muito verde, praças, cafés, livrarias, restaurantes pequenos, feiras de rua, centros culturais, artistas vendendo coisas e aqui a parte mais legal, cachorros absolutamente por toda parte. Pode incluir gatinhos também. Povoa de gato e cachorro esse mundo, não tem problema não. Transporte público funcionaria porque uma sociedade inteira de pessoas que odeiam perder tempo consideraria 2 horas e 40 de deslocamento uma violação dos direitos humanos. Isso aqui é verdade. E existiria uma preocupação grande em fazer com que as pessoas realmente vivessem a cidade, em vez de só transitarem entre casa, trabalho e shopping. Deixa eu só mutar um negócio aqui que tá vazando no áudio. Vamos lá. Cultura seria assunto de Estado. Aqui Baleia Nova brilharia. Artista não seria tratado como alguém que faz umas coisinhas. Produto cultural seria considerado a parte essencial da sociedade. Cinema, animação, literatura, música, videogame, exposições, feiras, podcasts e produção independente receberiam muito espaço. E colecionar pequenos objetos absolutamente inúteis, porém emocionalmente importantes, seria reconhecido como um patrimônio imaterial. Provavelmente existiria um ministério. Ah, isso aqui é foda demais, mano. Aqui são duas coisas muito foda. Se você não tá convencido até agora de morar em Baleia Nova, você acha que é um grande surto, que eu tô biruleibe das 10, muito provavelmente eu esteja, aqui eu vou ganhar você. Porque provavelmente existiria um Ministério da Cultura Pop e Coisinhas, com uma Secretaria Nacional de Pokémon. Canetei, hein? Agora eu te convenci. Compre agora o seu terreno em Baleia Nova. E como as pessoas se relacionariam? Esse seria simultaneamente um dos lugares mais bonitos e mais complicados de Baleia Nova. E amizades seriam levadas muito a sério. Apoiar projetos de amigos seria praticamente parte do contrato social. Seu amigo lançou alguma coisa, você não precisa gostar, mas você vai lá, dá like, compartilha, pergunta como foi, porque existe uma expectativa forte de reciprocidade e presença, algo que aparece bastante quando você fala sobre amizade e apoio aos projetos das pessoas. Aqui é verdade. Por outro lado, imagine uma sociedade inteira composta por pessoas que pensam bastante sobre relações. Meu Deus, uma mensagem. Tá tudo bem? Resposta: tudo. 3 horas depois. Mas será que estava tudo bem mesmo? Porque tudo veio sem bem. Me desculpa. Me desculpa se eu me importo demais. Se meu crime é se importar demais, olha, me prenda. Porque eu me importo com as pessoas. Eu quero saber se está tudo bem. Mas também se fala que está tudo bem e não desenvolve, eu sigo minha vida em frente. Também não vou ficar me matando para saber se está bem ou não. Tô aqui. Quer falar, fala. Não quer falar, não fala.
As discussões seriam ótimas, porque discordar não seria necessariamente ofensivo. E não é ofensivo em nenhum lugar, né? Pelo menos não é para ser, pelo amor de Deus. Aliás, Baleia Nova provavelmente teria uma regra cultural muito forte. Você pode mudar de opinião. Descobriu informação nova? Mudou. Percebeu que falou merda? Admite. 5 anos atrás você pensava diferente? Normal. O problema não seria estar errado, seria continuar errado depois de descobrir que estava errado, só porque o seu ego não permite voltar atrás. O maior ponto forte: curiosidade. Essa sociedade estaria permanentemente tentando entender alguma coisa, um país, uma cultura, uma comida, outra pessoa, outro jeito de viver, outra ideia. Haveria muito incentivo para conhecer aquilo que está fora da própria bolha. Consequentemente, ciência, cultura e tecnologia provavelmente avançariam bem. Aí a gente chega onde? No problema, porque está tudo muito bonito até agora, né? E o grande problema de Baleia Nova? Aqui está a parte que eu acho mais interessante para o episódio, PH2 falando. Todo mundo pensaria demais. Absolutamente tudo viraria uma questão. Existiria também um risco grande de perfeccionismo. Se todo mundo acredita que algo pode ser melhorado, quando que alguma coisa finalmente está pronta? Nunca. A sociedade produziria coisas maravilhosas, com 3 dias de atraso. E existe uma falha ainda maior. Uma sociedade em que todo mundo pensa igual seria intelectualmente perigosa, mesmo que todos pensassem de uma maneira curiosa e aberta. Porque o conflito também produz evolução. Se todos partem das mesmas premissas, existem perguntas que talvez ninguém faça. Então, a grande ironia seria essa: Baleia Nova funcionaria justamente até perceber que precisa de gente que não pensa como o Rafa. Não, não precisa não. Todo mundo tem que pensar igual a mim, sim. E aí eu vou mostrar para vocês como que ficou a ilustração que ele fez com base em tudo isso que ele falou de Baleia Nova. Eu particularmente gostei. Acho que assim, tem muito mais verde do que eu imaginei que teria em Baleia Nova, até eu conhecer Baleia Nova. Mas eu gostei. Achei uma cidade assim simpática. Eu moraria nessa cidade, eu teria esse fogão na minha casa. E eu acho que seria uma utopia bem bacana de se viver. Olha, tem um doguinho muito fofinho aqui, muito bonitinho. Você tá vendo aí pelo YouTube, pelo Spotify, tô mostrando para você como que seria a carinha de Baleia Nova. E aí eu fiquei curioso para saber como que seria o governo e a sede de governo. E aí o PH2 trouxe o que eu acho que é a ideia mais legal dessa utopia, que é o seguinte: a sede do governo de Baleia Nova seria quase o oposto da ideia tradicional de palácio. Nada de prédio monumental feito para deixar o cidadão pequeno diante do poder. Seria chamada de Casa Comum, um complexo público integrado à cidade, com arquitetura aberta, muita luz natural, jardins, árvores, espaços de convivência, sem grandes muros e principalmente sem aquela escadaria gigantesca que existe para você subir 17, 47 degraus e perceber que o Estado é mais importante que você. A ideia seria justamente outra: o governo está no mesmo nível da rua. Olha que legal isso daqui. Achei o máximo. E aí tem a sede da Casa Comum, que eu também achei belíssima, com essa baleia aqui em cima da Casa Comum. Lindo, lindo, lindo. E o slogan: o governo trabalha aqui, a cidade acontece lá fora. Ai, gente, eu vou me candidatar esse ano, ainda dá tempo? Dá tempo de eu me candidatar e vender a ideia de baleia nova? Seria muito legal, né? Mas aí o que, que eu fiz? Tá muito lindo, tá muito bom, tá muito legal, mas toda utopia precisa do quê? De um contraponto, precisa de um inimigo, precisa de um nêmesis, né? Precisa de um rival. Aí eu pedi para ele criar também um rival, alguém que se contrapusesse, tá certo? Fizesse um contraponto aí a Baleia Nova. E aí ele criou quem ele chamou de Eles. E o grande antagonista de Baleia Nova seria o arquiteto. Não exatamente um ditador caricato, mas alguém inteligente, articulado e perigosamente convincente, que acredita que a liberdade demais produz caos e que as pessoas são mais felizes quando alguém escolhe por elas. Mais interessante é que ele não se enxergaria como um vilão. Na cabeça dele, Baleia Nova seria uma experiência ingênua, diálogo demais, questionamento demais, diversidade demais, tempo demais gasto tentando construir consenso. Seu modelo seria baseado em eficiência, controle e previsibilidade.
Ele teria vindo justamente do mundo da tecnologia e da comunicação. Saberia perfeitamente como algoritmos, mídia, comportamento e narrativas moldam aquilo que as pessoas acreditam ser verdade. E teria percebido algo assustadoramente simples. É muito mais fácil governar pessoas com medo do que pessoas curiosas. Por isso, ele não tentaria destruir Baleia Nova militarmente, tentaria fazê-la duvidar de si mesma, criaria conflitos, transformaria diferenças pequenas em grandes guerras culturais, financiaria a desinformação e venderia soluções simples para problemas complexos. Seu objetivo seria fazer os próprios habitantes concluírem que democracia, diálogo e pensamento crítico não funcionam. Baleia Nova não poderia derrotá-lo, deixando de ser Baleia Nova. Se respondesse à manipulação com censura, ao autoritarismo com autoritarismo ou à intolerância eliminando quem pensa diferente, o arquiteto já teria vencido. Tantan! E aí é que eu pedi para ele criar uma imagem. Gente, tá tão pique Giovanni, líder da equipe Rocket, eu adorei. Assim, ele traça um perfil, ele trouxe um símbolo de como é o arquiteto, trouxe a formação dele, trouxe idade. Mano, muito legal. Vou mostrar aí para vocês. E depois, se vocês quiserem, eu posso detalhar um pouco mais disso. Eu só sei que eu passei pelo menos 1h30, 2 horas lendo, refinando e imaginando Baleia Nova. E eu acho que esse pode ser um exercício muito legal para todo mundo, tipo, como trend mesmo, sabe? Pede para o seu GPT, o que você usa naturalmente, aí a sua inteligência artificial, seja o Cloud ou o Gemini ou coisas do tipo, para fazer um mundo distópico com base no que ele conhece de você, no que ele sabe sobre você, para você ver como que ele te enxerga e como você se enxerga, porque afinal de contas quem dá os prompts somos nós, né? Mas foi muito legal. E se vocês quiserem saber mais sobre Baleia Nova, me contem que eu posso aprofundar aqui, trazer mais informações, mais coisas legais sobre esse meu mundinho de Baleia Nova. Gostaram? Bom, vocês já estão super convidados para estar em Baleia Nova, assim como estão super convidados para continuar acompanhando Voando com Baleias. Não essa semana, porque o episódio está chegando ao fim. Lembre-se sempre que a gente tem um encontro marcado toda quinta-feira, às 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube, além, é claro, dos nossos cortes no Instagram, TikTok, YouTube formato... Oh, meu Deus! No TikTok, Instagram e YouTube formato Shorts, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e eu vejo vocês no próximo episódio ou, quem sabe, em Baleia Nova. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.